Olá, bruxos e bruxas, sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Para você que está assistindo o canal pela primeira vez, eu sou Regina, bruxa natural, taróloga, artesã de mandalas. Eu criei este canal que eu costumo chamar do nosso povo, que é aquele cantinho onde a gente vai se reunir para estudar magia, para estudar bruxaria, para falar sobre os assuntos místicos. Se você está começando nesse caminho ou se já é mais antigo nele, se você tem interesse por esses temas, você vai ser sempre meu convidado, minha convidada. Vem com a bruxa, vem fazer parte desse povo. Eu tenho certeza que algum tema aqui do canal com certeza vai te agradar. Bem, pessoal, segunda-feira, 13 de outubro, está chegando a lua minguante hoje. A lua minguante está chegando mais ou menos por volta de umas 20 e pouco, e ela vai chegar no signo de Câncer. A lua minguante, que é aquela lua propícia para que a gente faça limpezas, banimentos, né? Mas também para que a gente pare um pouquinho. A lua minguante, ela tem um aspecto que às vezes fala pouco sobre ele, que é aquele, ela nos chama às vezes a um recolhimento interno, para a gente se isolar um bocadinho, para nos escutarmos, né? Para nos acalentarmos, eu diria, um pouco o nosso lado emocional, tentar nos compreender um pouco mais. Na vida agitada que a gente vive, nessa loucura, nesse corre-corre, no meio de tantas telas, de tantas informações, né? De tantas demandas que a gente tem que dar conta no nosso dia a dia, poucas vezes a gente tem um minuto para ficar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, nos autoanalisando. É como se a gente fosse se esquecendo da gente, né? E a gente aí vai sempre aquela velha situação. Eu vou empurrando para lá, eu vou jogando poeira debaixo do tapete, mas um dia as coisas explodem. E quando a gente faz muito isso com o nosso emocional, muitas vezes explode em uma doença emocional. Então, é importante a gente ter os momentos de pausa. A lua minguante, ela também é um convite para esse descanso, para essa pausa, para que você se autoanalise, para que você enxergue melhor o que você está sentindo nesse momento. Escreva, né? Tem um caderninho onde você pode escrever sobre você, sobre como você está se sentindo. Isso é importante, sabe? Tem pessoas que dizem, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem desabafar. Escreve, é uma forma de você estar falando das suas emoções. Então, gente, bora aproveitar a lua minguante também para fazer é uma limpeza interna, não é? Onde a gente vai botar para fora o que a gente está sentindo. A gente tem esse hábito de fazer esse caderninho, esse diáriozinho, onde a gente vai falar um pouquinho da gente para a gente mesmo, tá certo? Então é esse convite que a bruxa faz para que vocês também cuidem desse lado e peguem essa lua, porque ela vai vir no signo de Câncer, que é um signo tão emocional, tão ligado, né, ao emocional, à família. O canceriano, ele é por si emotivo, né? Ele tem a lua regendo ele. Então vamos pegar essa influência dessa lua minguante para cuidar um pouquinho da gente, para ficar um pouquinho com a gente mesmo, né? Nem que seja 10, 20 minutos, né? A gente bota aí uma música que a gente gosta, enfim, fazer um pouquinho alguma coisa que agrade nossa alma. Bora lá experimentar? Bem, pessoal, vamos tirar nossa cartinha. Hoje eu vou abrir de novo para vocês o tarô e a gente vai ver qual vai ser o recado para essa semana. Mas antes, quero que eu peço a vocês, não esqueçam o like da bruxa. Deixa o like, deixa o comentário de vocês. Eu leio todos na medida do possível. Eu tenho o maior carinho em tentar responder, nem que seja um bom dia a todo mundo, desejar uma boa semana para o pessoal, né? Eu gosto de trocar com vocês, né, essa experiência de sentir vocês assim mais perto. Então, bora lá tirar o nosso recadinho e deixa o like da bruxa, tá? É dessa forma que vocês ajudam o meu trabalho, que o meu trabalho vai continuar, que o YouTube vai perceber que esse canal está sendo bem recebido por vocês e vai levar ele para outras pessoas. E eu tenho comigo mesmo essa missão de tentar levar magia e bruxaria da forma mais clara, mais simples que eu puder, ao maior número de pessoas possível, né? Tem gente que quer entrar na magia, na bruxaria e não entra por medo,
por não ter as informações do que é ser um bruxo, do que é ser uma bruxa. E esse canal tem também essa finalidade de mostrar isso para as pessoas de uma forma muito clara, muito simples. O que é uma bruxa, o que é um bruxo, né? Vamos lá? Vamos ajudar a bruxa? Estou contando com o apoio, com o like de vocês. Vamos agora tirar o nosso recadinho, a nossa cartinha da semana. Tá aqui o nosso tarô esperando pela gente, né? Quem será? Vamos ver qual é o arcano que vai aqui nos presentear. Saiu um arcano maior, gente. É difícil às vezes esses arcanos maiores, né? Porque são em menor quantidade, são sempre os menores. Mas hoje saiu um arcano maior, sim. É o arcano de número 18. É a carta da lua. Deixa ele aqui, né? Eu falava da lua, né? Ainda há pouco. E saiu o arcano da lua. Esse arcano, ele é um arcano que ele envolve vários aspectos. Ele tem uma certa, né, controvérsia em volta dele. E a lua, ela fala de ilusões. Ela fala daquilo que está encoberto, daquilo que não está muito claro. E a gente percebe nesse arcano, a gente foi estudar bem ele, a gente percebe que tem 2 lobos ou 2 cachorros que estão uivando aqui para a lua. A gente percebe um lago, a gente percebe aqui um lagostim saindo deste lago e 2 colunas, como se fossem 2 portais, né? 2 portais. Então, gente, essa carta ela fala muito sobre isso, sobre a gente tentar perceber na nossa vida o que é ilusório e o que é real. Tentar passar essa peneira. Saber interpretar as coisas de uma forma mais consciente. 2 lobos ou 2 cães estão uivando para a lua. À primeira vista, eles podem estar só uivando para a lua, mas eles podem também estar numa posição de ataque aí. O lagostim que sai de dentro das águas, né? O que está oculto ali, que sai de dentro das águas. Os portais, né? Que muitas vezes a gente tem que atravessar esses portais sem saber o que vai encontrar do outro lado. E a gente vai só com uma percepção, com uma ideia que a gente tem em mente do que vai encontrar do outro lado, mas a gente não tem a certeza absoluta. E a gente tem que ir com o maior pé no chão possível. Então essa carta, essa semana, esse arcano essa semana, ele é um conselho para isso. Para a gente às vezes ter cuidado com as ilusões nos 2 aspectos. Nem para criar uma ilusão positiva demais, às vezes a gente cria uma ilusão, uma expectativa muito positiva sobre algo e aí a gente acaba se decepcionando. Ou às vezes a gente cria uma ilusão, uma perspectiva muito negativa sobre alguma coisa, deixa até de realizar aquilo, porque na cabeça da gente aquilo é tão negativo, né? É a história dos 2 cães aqui. Eu posso achar que ele está ali, não ir pelaquele caminho, porque eu estou vendo os 2 cães, eu acho que eles estão ali para me agredir, e às vezes eles podem estar ali só levando para a lua, não vão nem perceber que eu vou estar passando. E aí a gente deixa de fazer algo por conta desse medo que toma conta da gente e nos paralisa. Então, qual é o bom senso aqui? Qual é o caminho do bom senso? É a gente tentar caminhar baseado no que a gente já tem de concreto, devagarzinho, com o pé no chão, observando o caminho, sem pender nem tanto para esse negativismo, nem tanto para esse otimismo exagerado. Tentar ter o equilíbrio. Então, a carta da lua, ela chama isso, né? Essa carta é para você não embarcar na ilusão, seja ela qual for, positiva ou negativa. Pede para você esperar. Se você não está conseguindo enxergar direito agora,
porque é noite. Deixa amanhecer o dia, para que você perceba o que está à sua frente com clareza e aí você tome a sua decisão. Se você não tem a certeza, espere um pouco, aguarde, deixa aquilo ficar mais claro. Não é isso, gente? Não é isso? Então, o convite dessa semana é para isso. É para que a gente, sabe, não vá nem para um lado nem para o outro em demasia. A gente busque bom senso nas decisões que a gente for tomar essa semana. A gente deixa um pouco as ilusões de lado. A gente abra mais os olhos, né? Tente abrir mais os olhos. Tente ficar mais desperto para as coisas que estão nos rodeando nesse momento. Aí sim, a partir daí a gente vai fazer as nossas escolhas com mais consciência. Prestando bem atenção, gente, a essa carta, né? Ela mostra que tem um caminho, né? Saindo desse lago. Mas mais adiante o lago continua, olha. Tem um verde, mas o lago continua aqui. Então, ter a consciência de quando estiver pisando nessa terra aqui mais firme, que eu vou ter água do outro lado de novo. E eu analisar como é que eu vou atravessar esse portal. Vai ter um jeito de eu atravessar se eu quiser, mas eu tenho que ter o bom senso, né, para atravessar ele. Os portais são claros, não são portais escuros. Significa que depois, né, das sombras, eu vou chegar na claridade outra vez, eu vou chegar na luz novamente. Tarô é muito simbologia, gente. Você tem que olhar muito. Ele nos fala pelos símbolos, né? Então preste atenção a essa carta. Eu analiso ela e cada vez que eu olho para esse arcano, eu descubro uma coisa diferente nele. Essas folhas voando, né? Como se fossem nossos pensamentos ou nossas ilusões voando. Veja que tem várias folhinhas ali voando. Então, é muitas vezes essa coisa assim que a gente se envolve, né? A gente às vezes se envolve num encantamento que não nos permite botar o pé no chão. E é importante a gente ter o pé no chão para fazer as coisas. É bom uma certa dose de ilusão na vida? É. O que seria da gente se não fosse o sonho, né? Se a gente fosse buscar viver só aquela realidade pesada ali. A gente precisa do sonho, mas tudo tem que ter uma medida para ele. Esse sonho, ele é importante dentro de um limite, dentro de um possível, mas tem uma hora que a gente tem que ver qual é o sonho possível de ser realizado e qual é aquele sonho que vai ficar só no imaginário, né? Só na fantasia mesmo, só para a gente viajar dentro dele de vez em quando. É para esses detalhes que esse arcano chama a atenção da gente. E ele, como recado dessa semana, ele está pedindo isso para a gente. Quando você for decidir qualquer coisa durante esses 7 dias dessa semana, não abra mão de ter pelo menos um dos seus pés fincado no solo bem firme, para que você tenha certeza do que você está buscando. Não deixe que a ilusão me leve nem por o caminho do otimismo exagerado, nem do pessimismo exagerado. Busque o caminho do bom senso. Tá certo, pessoal? É a medida certa entre a sombra e a luz. Os cães, um tem uma pelagem mais escura e um a pelagem mais clara. É como se fosse noite e dia, né? E a gente tem que achar que, o equilíbrio para encontrar esse caminho, né? Esse caminho que nos mantém centrado. Saber viver em equilíbrio entre nossas sombras e nossas luzes. É esse o recado da semana. Eu espero que vocês tenham entendido o que o arcano quis nos dizer, né? O caminho que ele quis mostrar para a gente essa semana. Bem, pessoal, recado está dado, recado do arcano está dado, recado do tarot está dado. E eu espero que vocês tenham uma semana linda,
maravilhosa, produtiva, com saúde, com disposição para fazer tudo que vocês precisam, sem abrir mão de um momentinho para vocês, né? Para se acalentarem também, né? A gente já teve o Dia das Crianças, então para trabalhar um pouquinho essa criança interior, né? Que cada um carrega dentro de nós, não vamos deixar ela morrer, vamos dar um pouquinho de colo para ela de vez em quando, tendo esses momentos de pausa, né? Então a Lua Minguante, ela nos chama também a isso, para a gente ter os momentozinhos de pausa. É isso, pessoal. Uma semana linda para vocês. Que a deusa nos abençoe plenamente. Que Sara Kali, que Cigana Zorai, elas possam estar sempre à frente da nossa estrada, né? Nos mostrando, apontando para a gente o caminho. Mas não esqueça, quem tem que caminhar é a gente. Eles apontam, mas a gente é que tem que fazer a caminhada. E fazer essa caminhada com equilíbrio, sabendo encontrar o caminho do bom senso. Tá certo, pessoal? Um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês, um beijo da bruxa e uma linda semana para todo mundo. Que a deusa nos ilumine, que a deusa nos abençoe. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro.